Boa tarde, amigos da Gazeta Regional, tudo bem com vocês? Eu sou o Lailson Nascimento, hoje é segunda-feira, dia 10, e a partir de agora eu te convido a participar de mais um Política se Discute. Vinheta rodada, quero já agradecer a cada um que está nos prestigiando com a sua audiência, que está trocando o telejornal por esse nosso bate-papo, que traz hoje aqui aos nossos estúdios o empresário Eduardo Ribeiro, que é pré-candidato a vereador lá de Itaquaquecetuba pelo Democratas. Edu, seja bem-vindo à nossa casa, muito obrigado, fique à vontade. Perfeito, obrigado Lailson, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão participando aí, vamos debater política, vamos conversar sobre Itaquaquecetuba, sobre o Alto Tietê, Opa! Né? Porque política a gente tem que discutir, a gente tem que trocar uma ideia, porque só assim a gente vai conseguir se desenvolver e buscar melhorias aí para nossa casa, para o nosso lar. Né? Com certeza. Muito obrigado então a cada um. Eu queria agradecer você também por estar aqui hoje conversando com você no jornal tão prestigiado aqui da região do Alto Tietê. Sou muito grato mesmo. Obrigado, viu, Leandro? Eu que agradeço. Você que já é craque nas lives, está sempre aí, né? Nas redes sociais, também pontuando o seu ponto de vista, seja em relação a Itaquá, ao Alto Tietê. É até interessante isso, Edu, porque eu defendo muito essa coisa de que o que acontece em Itaquá repercute nas outras cidades, não é verdade? Com certeza. Então, até para quem é de outro município, por favor, deixe seu comentário, as suas dúvidas, porque com certeza vai interessar ao Alto Tietê todos os projetos, as ideias que o Edu traz como pré-candidato a vereador. Só vou pedir para o técnico dar uma acertadinha na luz, eu tô um pouquinho, eu tô vendo que a iluminação está um pouquinho escura, então vou pedir para o técnico dar uma olhadinha para nós. E enquanto isso, queria ouvir um pouco da sua história, Edu. Quem é você? É de Itaquá mesmo? Qual que é a sua idade? Por favor, o microfone é seu. Meu nome é Eduardo Ribeiro, eu sou professor, né? Sou professor na Gigante Escola ali no centro de Itaquaquecetuba, sou de Itaquaquecetuba, tenho 31 anos, sou de Itaquá desde que eu nasci, né? Eu só nasci em Suzano, né? Mas porque não tinha maternidade em Itaquá, mas sempre fui morador de Itaquaquecetuba, me importo muito com a minha cidade, sou morador da Vila Japão, eu morei 20 anos na Vila Japão e 10 anos no Jardim Nova Itaquá. Então são dois bairros que eu conheço bastante. Na Vila Japão a gente tem o problema das enchentes, né? Então, parte da minha história foi enfrentando as enchentes ali na Vila Japão. Certo. Né? E estou no ramo da educação há mais de 10 anos, que é esse ramo de educação profissionalizante, né? Com cursos de manutenção de computador, informática, gestão empresarial, web design. Essa é a minha área, né? Eu sou formado em ciência da computação, né? E também sou dessa área de tecnologia. Certo, maravilha. E aí, o gosto pela política vem de agora, é a sua primeira pré-candidatura? Sim. Na verdade, essa é a minha outra grande paixão, desde pequeno, que é a política. Eu sou apaixonado por política, desde meus 15 anos, na verdade, que eu acompanho política, discutia política, brigava muito, né, tretava muito na internet. E depois passei a acompanhar as sessões na Câmara de Itaquaquecetuba também, porque eu acredito que a gente precisa participar. Às vezes eu vejo o pessoal falando, a política é muito chato, só tem ladrão na política, não sei o quê. E aí você não ocupa espaço e aí os políticos ruins ficam se perpetuando no poder. Pois né? Essa é a minha primeira candidatura, eu já estou acompanhando a política municipal há mais de 10 anos, né? E dessa vez eu resolvi ocupar espaço, eu resolvi participar da disputa política porque é fundamental, acredito que é fundamental. Agora não é mais só ficar nos bastidores acompanhando e se decepcionando sempre. Falei, não, tá na hora de eu ocupar espaço, tá na hora de eu entrar nessa disputa, eu conheço o processo, eu conheço o jogo político, como é que ele funciona. E eu acredito que para conseguir melhorias para Itaquaquecetuba, a gente precisa entrar nessa disputa e foi isso que me motivou a estar participando dessa disputa eleitoral agora, como pré-candidato. Bom, a audiência é bastante dinâmica, então eu quero agradecer a cada um que está chegando aqui. Nós temos a Edna da Água Mineral, deixando seu boa tarde a todos. Boa tarde, Edna. Paulo Cardoso dizendo que Itaquá é terra de ninguém. O pessoal um pouco bravo, né? O pessoal está muito bravo com Itaquá, com a administração de Itaquá. Pois é, o Mães Devotas, olá, boa tarde, Deus abençoe a todos. Falando que você é o filho amado, então provavelmente é sua mãe, né? Não, ela é da igreja, ela tem um projeto muito bacana, a irmã Edna
Tem um projeto chamado Educapai, que eu participo também. Certo. É um projeto que visa reestruturar famílias, né? Às vezes a família está com algum problema dentro de casa, aí ela é religiosa, a gente reúne o pessoal ali, dá uma instrução. Eu entrei como educador nesse projeto. Tem advogado também, assistente social, várias pessoas que doam seu tempo para ajudar a comunidade de Itaquaquecetuba. Esse projeto da Irmã Edna é fascinante, é fantástico. Que bacana. Ela também está conosco. O Diran Santiago Santos, transporte alternativo já, inclusive é um tema aqui da nossa conversa. Exatamente, a gente vai falar bastante disso hoje. E a Edna dizendo que Itaquá, na verdade, tem uma má gestão, uma trajetória triste. Então vamos começar, já que o pessoal está falando dessa coisa da terra de ninguém, enfim. Eu queria que você começasse. Você disse que acompanha a política há pelo menos aí 15, 16 anos, né? Acompanha de fato. Sim. É mais ou menos o período, aliás, um pouco mais desse período dessa atual gestão, né? Sim. Qual que é a sua avaliação sobre esses últimos governos, Edu? Eu acho que é o seguinte, essa última gestão do prefeito Mamoro em Itaquaquecetuba foi um completo desastre, né? E assim, a gente teve uma série de... ele não cuidou da cidade, ele não se dedicou à cidade. A gente vê... Eu dou o exemplo do transporte público, por exemplo, né? Aconteceu uma grande polêmica e ele mesmo falou em 2016 que ia ter pelo menos 2 empresas atuando na cidade, que não ia se perpetuar esse monopólio no transporte que aconteceu. Não foi o que aconteceu, ele foi lá e renovou o contrato, manteve o monopólio e a cidade continua atrasada numa série de aspectos. É um sistema viciado. Por isso que a gente fala, dando um grande exemplo dessa última gestão, que foi um desastre completo em Itaquaquecetuba, é preciso renovar para que pessoas de fora desse sistema viciado entrem na política e façam aí uma mudança na cidade, porque esse último mandato foi péssimo para a saúde. O pessoal falava assim, eu vou votar no doutor porque ele é médico, então a saúde vai acontecer uma revolução na saúde. Não foi isso que aconteceu. Eu dou 2 exemplos com relação à questão da saúde. Uma vez eu precisei levar uma pessoa muito querida minha, no CS 24 horas, no centro de Itaquaquecetuba, e não estava tendo atendimento nenhum porque o prédio estava apagado, não tinha energia elétrica no prédio de saúde. Você imagina o que isso significa para vidas. Quando você está tratando de vidas, cada segundo conta e cada centavo do dinheiro público conta para você salvar vidas, que tem que ser a nossa maior prioridade. Não está acontecendo isso. O prédio tudo apagado, não estamos atendendo ninguém porque faltou energia elétrica. Algo que é inadmissível. É inadmissível, né? Ainda mais quando você fala de um prefeito que é médico. Sim. Né? Então, e já vi casos também que aconteceram na UPA também, né? De descaso total, a UPA do Caiubi, ali, descaso total com a população. Assim, todo mundo está cansado de saber desse tipo de problema. A gente não pode também só bater, porque isso não vai resolver. Todo mundo já está careca de saber desses problemas. Claro. Nós estamos vindo numa geração agora de pessoas, por exemplo, o pessoal do Democratas, que não estão que nunca foram candidatos, nunca foram eleitos. É uma geração nova e nós estamos propondo soluções para resolver esse problema trágico aí que essa última gestão causou no município. Maravilha. Antes da gente falar do transporte, que é uma das suas bandeiras, Sim. e também dos seus projetos em si, é interessante a gente falar do Democratas, né? Só quero agradecer mais uma vez, é o caso do Toninho Ribeiro, que é muito ligado aí ao SESI e que defende há muito tempo, eu sou testemunha que ele defende há muito tempo a implantação de um SESI, enfim, de mais cursos profissionalizantes, que até a sua área, conversei né? com o Toninho, legal. Toninho. Tá participando aqui. Show, Toninho Ribeiro, obrigado aí pela participação, um abraço para você. Conversamos sobre trazer o SESI para Itaquaquecetuba. Sim. Ele conhece o SESI 100%, ele sabe como é que funciona todo o sistema, é um parceiro nosso. A nossa ideia é trocar ideia com pessoas que já saibam como é que isso funciona, porque é uma demanda muito importante com relação à educação em Itaquaquecetuba, é trazer o SESI para Itaquaquecetuba. Parece, Lailson, que acontece o seguinte, parece que ninguém quer que Itaquaquecetuba se desenvolva. A gente quer que as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade para que elas se tornem cidadãos melhores, né? Que saibam cobrar seus direitos, que tenham um valor maior para o mercado de trabalho. E com a implantação do SESI, é porque o que acontece, Lailson? Muitas vezes o pessoal fica nessa questão de curto prazo, eu quero resultado agora, mas educação é médio e longo prazo. Com certeza. A gente traz o SESI para Itaquaquecetuba, não estamos prometendo nada, vamos brigar para isso. Digamos que a gente consiga trazer o SESI para Itaquaquecetuba. Em 10 anos, a cidade muda de cara.
20 anos, a gente está em outro nível, em outro patamar. Né? Então é preciso, né, ter parceiros como o Toninho, que entende tudo de SESI, e trazer SESI, Senai, né, e outras instituições educacionais de renome para Itaquaquecetuba. É possível e nós vamos brigar por isso. Ele até pontua, prioridade absoluta na educação e qualidade de vida para Itaquá. Com certeza. O SESI e também o Senai. A Edna da Água continua conosco. Se o atual prefeito tivesse focado, pelo menos na área da saúde, a cidade estaria no lucro. Mas pois é. A opinião dela, pelo jeito, é que ele não focou em nada. Pois é, não focou em nada. Nosso amigo Luiz Americano, sempre conosco também, pré-candidato a vereador. Gente boa. Deixando aqui o seu boa tarde a mim e ao professor Eduardo Ribeiro. Obrigado. O que fazer para melhorar o trânsito da área central, da área do centro de Itaquá? Nós vamos chegar aí, Luiz. Te convido a continuar aqui conosco, porque é um tema que eu quero pontuar dentro desse contexto de transporte, enfim, uma série de coisas que poderiam melhorar, com certeza, essa questão do trânsito, mas a gente chega lá. Fernando Conceição também está conosco, deixando seu boa tarde, assim como o Eric dos Santos, também deixando seu boa tarde. Para quem está aqui, pessoal, marque seu amigo, compartilhe esse link, para que outras pessoas também possam participar do nosso bate-papo, seja com comentários, com sugestões, enfim. A ideia aqui é levar para você, internauta, debatendo diariamente aqui a política, a sua melhor opção nas eleições que estão aí marcadas para novembro. Bom, Edu, com relação ao Democratas, só para a gente não se perder aqui nos diversos assuntos que teremos. O Democratas tem à sua frente hoje o empresário Alexandre Feijó, mais conhecido como Chan, nosso presidente, que está presidindo o Democratas e que deu uma cara nova, né, para o partido, né? Sim. Você estava até dizendo que a proposta do Democratas é justamente trazer pessoas novas e com ideais bem definidos para o desenvolvimento de Itaquá, né? O Democratas, ele vem com... Eu já conheço o Chan há mais de 10 anos também, né? E o que acontece? O Democratas em Itaquaquecetuba, o legal do Chan é que ele seguiu uma linha bem dura nesse sentido de que a gente não aceita pessoas que estão viciadas pelo sistema. Certo. Nós queremos gente nova. E o Chan, ele foi muito feliz em manter essa proposta de gente nova, de sangue novo, de um perfil parecido. A gente está com candidatos no Democratas, pessoas que nunca foram candidatos, que são líderes em algumas regiões. A gente tem alguns que são líderes religiosos, outros que são jornalistas, professores. É um perfil de renovação. O Democratas é um dos partidos que mais tem esse perfil de renovação, de gente de fora do sistema. E o Chan, isso aí foi uma ideia, um princípio do Alexandre Feijó, que ele manteve no partido, e é uma coisa que eu acredito bastante, né? Porque o que acontece, ô Lailson? Tem gente na Câmara de Itaquaquecetuba que está lá há 4, 5 mandatos. Né? Tá na hora de tirar os dinossauros da Câmara de Itaquaquecetuba. Nós não vamos ter melhoria na cidade com esse sistema viciado. Sim. A gente precisa trocar, né? E eu acredito muito nessa proposta que o Alexandre Feijó trouxe para dentro do Democratas. Maravilha. Bom, o Luiz Americano só me corrigiu, ele não é pré-candidato, então eu peço desculpas, mas o Luiz é ativo também na política, mesmo participando como cidadão, ele está sempre marcando presença nos debates, nas lives, justamente com o propósito de conhecer melhor as propostas de cada um, enfim. Então, peço desculpas, Luiz, né? Espero que as minhas desculpas sejam aí aceitas, e você é sempre bem-vindo aqui na nossa casa, viu? Benê de Beise, esse sim, pré-candidato a prefeito lá em Biritiba-Mirim pelo PSC, deixando seu boa tarde. Deixo aqui Benê. O convite para que você, Benê, venha participar também do Política Se Discute. O Adriano, da Associação Tente Outra Vez, também pré-candidato a vereador de Itaquaquecetuba, deixando seu boa tarde a mim, a toda a equipe, também ao nosso convidado. Boa tarde. E o Mães Devotas, falando aqui que a educação e o esporte para as crianças e jovens da cidade, é isso que ela defende. Assim como o Fernando Conceição também, deixando mais um comentário, a população de Itaquá não aguenta mais esse monopólio no transporte. Temos que mudar essa realidade e vamos lutar por um transporte de qualidade, com mais agilidade e mais empregos. Itaquá merece o novo. Então vamos concluir essa parte da educação, depois a gente entra no transporte. Legal. Você, como já colocou aqui no início da live,
é formado em ciências da computação. Isso mesmo. Criou a Gigante Escola, que é uma mesmo. escola profissionalizante. É defensor do SESI e do Senai na cidade. Com certeza. Enfim, e eu tenho certeza que acompanha o atraso em relação às outras cidades por parte da educação, seja municipal ou estadual, né? Isso mesmo. Como é que de que maneira você analisa essa questão da educação e de que maneira é possível melhorar de fato os sistemas de ensino em Itaquá? Eu acredito que a educação também é um problema geral do país, né? A gente tem uma coisa invertida aí, você investe menos em educação básica e muito no ensino universitário, né? Eu acredito que a gente teria que inverter isso daí, né? Só que o que dá pra gente fazer de imediato? Uma coisa que eu acredito muito em Itaquaquecetuba é o seguinte, isso para a próxima gestão agora a partir de 2021, porque agora todo mundo tem portas fechadas, ninguém consegue fazer nada em Itaquaquecetuba, porque não tem diálogo com o atual prefeito, ele não recebe ninguém, ele não está aberto para nada, né? Isso é um fato. Mas para 2021, uma coisa que eu acredito muito, o pessoal fala muito que o melhor projeto social é um emprego, né? Se fala muito sobre isso. Eu acredito nisso e é claro que há casos e casos, mas o que acontece? Uma coisa que eu acredito que dá para fazer em Itaquaquecetuba é você estimular a vinda de empresas com uma série de coisas, né? Infraestrutura, isenção fiscal, incentivos fiscais para empresas se instalarem. Só que muitas vezes a empresa ela se instala em Itaquaquecetuba e ela tem que buscar mão de obra qualificada fora. E aí entra a educação, né? A gente trabalha com educação profissionalizante. A educação profissionalizante ela é um caminho muito mais rápido de você preparar alguém para o mercado de trabalho, para uma área específica. E aí o que acontece? Nós temos uma série de espaços da própria prefeitura que daria para ser usado para qualificar esses pais de família. Sim. Que são as escolas municipais, são alguns salões e prédios que a prefeitura tem que daria para usar para você preparar a mão de obra qualificada para que essas empresas que estão em Itaquaquecetuba ou que virão se instalar em Itaquaquecetuba não peguem mão de obra qualificada de Poá, de Suzano, de São Paulo, de Mogi, né? Por mais que todo mundo tenha que trabalhar, a gente precisa dar prioridade para o nosso município. Com certeza. Né? E uma ideia que eu defendo é essa, de usar a estrutura da própria prefeitura, a estrutura do município para qualificar pais de família de Itaquaquecetuba, né? Porque é legal para a empresa, não tem que pagar 2, 3, 4 condução, né? De gente de fora. Você pode simplesmente pegar o pai de família dos bairros mesmo e treinar ele, capacitá-lo para que ele possa trabalhar na cidade, alimentar sua família e ter qualidade de vida. Isso é fundamental. Certo. Bom, temos também conosco o Chico Rosas, jornalista, deixando Chico seu boa Rosas, tarde abraço, também. Chico. Deixando os parabéns, eu quero agradecer o Chico que está lá no Canal I, faz um sucesso danado também na cidade. Com certeza. E, claro, tem a importância de utilizar a rede social como um meio de comunicação que, enfim, também faz ali a sua apuração, que tem o seu valor, na verdade, sempre com o propósito de levar informação para a população de Itaquá. Então, eu agradeço aqui a presença do Chico Rosas. E aí você falou dessa questão, Edu, de utilizar toda a infraestrutura que já existe da municipalidade, ou seja, não vai ter aluguel, não vai ter nada, encarecendo a estrutura para que não caia naquela velha história de que não tem dinheiro, não é verdade? E aí nós entramos numa situação aqui bem interessante. O Dr. Jairo Saturnino, que é presidente lá da subseção da OAB de Itaquá, tem cobrado bastante qual que é as funções, as principais funções de um vereador. E aí, no caso, fiscalizar, claro, e legislar. Como vereador que é já atuante na área da educação, com certeza você vai ter um foco justamente nesse sentido, não é verdade? Sim. Da área da educação, justamente de criar meios de que essa questão relacionada a seja geração de empregos, enfim, educação de modo geral, possa de fato acontecer. Com certeza. Gostaria de dar boa tarde ao Dr. Jário, faz um trabalho fantástico na OAB de Itaquaquecetuba. E a gente tem que saber qual que é a função do vereador, né? O vereador ele cobra, ele fiscaliza e ele pode levar demandas da cidade, né? Ele pode levar demandas da cidade e acredito que essa questão da educação, ela
ela vai fazer uma diferença muito grande, porque a gente tem esse caso que você acabou de falar, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. É preciso fazer uma auditoria nos contratos, né? Porque o que acontece? O prefeito atual, ele conseguiu aumentar a dívida pública de Itaquaquecetuba em 3, 4 vezes. Ele aumentou muito a dívida pública da cidade. Então tem sempre essa, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Só que a gente começa a dar uma olhada nos contratos publicados lá no Diário Oficial de Itaquaquecetuba, tem contrato muito estranho ali, por aluguéis com um valor muito alto, né? Tudo isso dá para fazer uma revisão. E assim, a gente precisa ser eficiente. Quem é do mercado, né? Quem é do setor privado, sabe que se você for irresponsável com os gastos, sua empresa quebra. Com certeza. Né? Um prefeito, como último prefeito, não está preocupado com isso. Esse último prefeito não está preocupado com isso. O que acontece? Ele quebra o município e entrega a bola para o próximo prefeito. Se vira aí. Aí ele basicamente se isenta de responsabilidade. Na prática é isso que acontece. Então quem é do setor privado já tem essa coisa de responsabilidade, né, desde o primeiro momento que começou a trabalhar, de ser empreendedor. Sabe que você não pode jogar fora. E aí que vem essa ideia de usar o aparato da própria prefeitura, do próprio município, para evitar que você fique gastando dinheiro com aluguel desnecessário. Né? Você tem que ser responsável com o dinheiro público, porque esse dinheiro sai do bolso das famílias, principalmente das famílias mais pobres de Itaquaquecetuba, que pagam um IPTU alto para que o prefeito desperdice dinheiro, jogue dinheiro fora, gaste de forma irresponsável. Então a gente precisa, é importante que tenha vereadores que conheçam esse processo do setor privado para poder ter responsabilidade com o dinheiro, né? Principalmente com o dinheiro público, né? Responsabilidade com o dinheiro público, que é o dinheiro do povo, o dinheiro das pessoas pobres, das pessoas carentes da cidade. Maravilha. Quero agradecer também, Edu, a Sônia Beraldo, que é pré-candidata a vereadora aqui em Mogi das Cruzes pelo PT, estará conosco na próxima semana, deixando seus parabéns. Muito obrigado, viu, doutora? Fernando Conceição, o transporte melhorando, vai haver mais confiança para o munícipe e também para os donos de empresas. O transporte é o centro de todas as melhorias. Vamos chegar lá no transporte, Fernando. Vamos falar de transporte. Tem bastante coisa para falar de transporte aqui. Com certeza. Luiz Americano, a nossa praça central está abandonada literalmente. Sou a favor da volta do nosso coreto e a volta do monumento que sumiu. Além disso, precisamos de uma praça com banheiros reformados, com acessibilidade e zeladoria. Uma praça com jardineiro, com Wi-Fi, com guardas municipais no patrulhamento ostensivo, câmeras de monitoramento, iluminação de sistema solar e lâmpadas de LED, bicicletário, serviços de limpeza diária, grades com horários de aberturas e fechamentos das 7 às 22 horas, exceto eventos. Vejo que dessa forma teremos uma praça digna. Eu acredito que ele esteja se referindo à praça ali, a Praça Central. Praça Central de Itaquá. Que é a mais conhecida da cidade, na verdade. Então essa é a opinião do nosso amigo Marcos Lucena. E aí, Marcos Lucena não, do nosso amigo Luiz Americano. Eu falei Marcos Lucena porque é o comentário a seguir. Meu amigo Marcão da Ressalgados, lá de Suzano, também aqui conosco, deixando um bom dia aos amigos. Deus abençoe você, Laílson, e o professor Eduardo. Muito obrigado, viu, Marcão? Marcos. E a Edna da Água Mineral, a educação é fraca no Brasil inteiro, porém nós de Itaquá poderíamos ter parcerias com empresários da nossa cidade e direcionar os alunos como jovem aprendiz. Paulo Oliveira, fotógrafo de Biritiba Mirim, acabou de entrar também na nossa live. Obrigado, viu, Paulo? Parabéns aí pelo Dia dos Pais. Você que já é pai, deixa os parabéns em nome do nosso amigo Paulo, aos demais pais aqui que estão acompanhando a live. Bom, tanto o Luiz Americano quanto a Edna falaram aqui de parcerias, né? Aliás, a Edna falou de parcerias diretamente e o Luiz Americano falou aqui de ter uma praça com mais qualidade, enfim, o que na minha visão poderia ser feito também com parcerias. Você acredita que essa é a forma, já que é um município deficitário, enfim, poderia ter mais abertura para o setor privado? Claro, o setor privado tem que ter também o diálogo com o poder público, que é algo que você falou, sim, e confiança na prefeitura que está ali, na verdade. Mas você acredita que essas parcerias podem ser melhor utilizadas, Edu? Com certeza, essas parcerias elas são fundamentais, principalmente quando a gente vê uma prefeitura em que a tendência é só aumentar o gasto público, né? Quando você faz parcerias com o setor privado,
você não tem mais esse problema. Sim. Né? Acho que foi como é que é o nome dela? Edna, né? Que ela falou da questão do jovem aprendiz. Exato. Esse é um trabalho que nós já fazemos na Gigante Escola. Olha só. Né? Nós temos cursos ali gratuitos, em que nós preparamos o jovenzinho a partir dos 14 aos 24 anos, lá na Gigante Escola, para se preparar para o mercado de trabalho. Porque o jovem, então você vê, não tem gasto público com isso. Certo. Né? Não tem gasto, é um projeto nosso. Sim. É um projeto nosso, a gente não recebe dinheiro de prefeitura, não recebe dinheiro de lugar nenhum, é uma coisa nossa. E a gente pega esse jovem que sai ali da escola sem saber como fazer um currículo, sem saber como funciona o mercado de trabalho, muito inseguro, não sabe se comunicar, não sabe se portar numa entrevista de emprego. A gente pega esse jovem, vamos ensinar você como é que faz isso, de forma gratuita. Então, de certa forma, é uma parceria das pessoas da cidade, não é algo oficial, prefeitura, Gigante Escola, não, mas é um projeto que a gente acredita. Sim. E que está beneficiando a cidade. É claro que a gente pode potencializar isso para atingir muito mais pessoas. Com a parceria do poder público. Com a parceria do poder público, né? E nós temos uma série de escolas que também fazem projetos parecidos, né? Sim. Essa abertura precisa ser dada, isso precisa ser incentivado, né? Precisa ser incentivado na cidade. Com relação à praça, né? Você vê, dá para fazer uma parceria com o setor privado para você poder colocar, por exemplo, algumas barraquinhas ali vendendo lanche, alguma coisa, você consegue custear, por exemplo, um cuidado maior com a praça. Né? Uma verba específica que seria gerada através de aluguéis do espaço, né? E você consegue transformar a questão da praça, né? Acho que foi o Marcos que falou da praça? O Marcos, na verdade, foi o americano, Luiz foi Americano. Nosso amigo Luiz. Luiz Americano deve se lembrar que há um tempo atrás um cidadão morreu na Praça de Itaquá porque caiu um galho na cabeça dele. Verdade. Né? Você percebe, então, como é que a praça não está sendo cuidada? Não estava sendo cuidada como deveria, a ponto de cair um galho na cabeça de um cidadão e matá-lo. Idoso, inclusive. É um idoso. Então, é um exemplo de como isso não está sendo feito. Agora, quando você é inteligente e usa o setor privado, que tem seus interesses de lucratividade e tudo mais, de servir a população ali com lanche, vendendo algum produto, alguma coisa, você profissionaliza isso, o nível muda. Sim. Né? E aí a gente consegue utilizar esse dinheiro arrecadado na própria praça para cuidar, para manter... Eu dou o exemplo da Praça de Poá, a Praça da Bíblia de Poá. Como é que é bonitinho ali, né? Verdade. Todo fechadinho, tem um chafariz bonito, é bem cuidado, não tem pichação, tem os GCMs ali cuidando. Dá para fazer em Itaquá? Dá. Basta o poder público, basta a administração, basta o prefeito querer. É possível fazer. É a Praça Padre João Álvares. Praça Padre João Álvares. Inclusive onde a Gigante Escola Exatamente, é bem em frente à praça. Perfeito. Quero agradecer também a minha esposa Fraribe, que está aqui conosco. Sula Souza, deixando seu boa tarde. Marcos Lucena, esse é um dos nossos projetos. Fazer com que a prefeitura pague esses cursos profissionalizantes para que possa mais pessoas se tornarem economicamente ativas em nossa cidade. Olha só que legal. Concordando aqui com o projeto do Edu. E o nosso amigo Amarelo Bento, sempre aqui conosco, ele que é pré-candidato a vereador lá em Itaquá pelo PL, deixando seu boa tarde a mim e ao professor Eduardo Ribeiro. Excelente entrevista, parabéns. Boa tarde, Amarelo Bento. Muito obrigado, viu, Amarelo? Você tinha falado, né, dessa questão de dar a oportunidade para as crianças, inclusive de uma forma gratuita lá pela Gigante Escola, outras escolas da cidade, a gente sabe que também tem projetos semelhantes. Sim. Mas veja só, no fim de semana viralizou aí um vídeo de um menino carregando lá, né, eu não sei como é que chama, aquele equipamento de engraxar ali, um sapato e tal, e o menino foi comprar lá o relógio para o seu pai, enfim, esse vídeo viralizou. Sim. Com certeza quem está no Face aí diariamente viu esse vídeo. E aí a gente fica pensando, né, Edu, aquele menino tem, sei lá, os seus 14, 15 anos, talvez até menos. Sim. E está lá, está batalhando pelo seu dinheirinho e ficou famoso justamente por isso, por ir comprar com o seu próprio dinheiro um presente para o seu pai. Mas com certeza, assim como ele, tem tantos outros e que talvez não tenham essa oportunidade. Nós estamos em pleno século XXI, tecnologia está aí, para quem não é da área de exatas, que seja para a área de humanas, mas enfim... É um momento que talvez que as pessoas tenham que se ajudar mais, até
diante dessa pandemia, enfim. Eu acredito que a somatória de esforços poderia fazer com que aquele menino, por exemplo, tivesse uma oportunidade melhor, não é verdade? Com certeza, com certeza. E isso passa direto pela educação. Exato. Né? As crianças, elas são sagradas, né? Eu dou um exemplo dessa abordagem, né, de considerar a criança como uma coisa fundamental. Sim. Né? Eu dou um exemplo eu estava vendo um vídeo que acontece nos Estados Unidos. Eu não sei qual estado exatamente é dos Estados Unidos, mas mostra aqueles ônibus característicos que levam criança, e quando o ônibus para, sobe uma plaquinha, ninguém se mexe. Sim. Para você proteger as crianças. Tem que esperar as crianças entrarem na escola, só depois o ônibus abaixa ali aquela sinalização, apaga as luzes, e aí tá liberado o trânsito, tá liberado todo mundo se mexer. Sim. Porque você vê o cuidado que eles têm com as crianças. E nós precisamos importar o que é positivo. A gente tem que ter essa mentalidade de que é fundamental nós protegermos as nossas crianças. No Brasil está invertido. Você coloca muito dinheiro no ensino universitário, público, e você quase que esquece do ensino básico. A gente precisa inverter isso daí, para que quando a pessoa for adulta, ela tem uma dependência menor do Estado, mas você pode fazer isso com a criança, né? Tanto o ensino privado, né, que seja mais acessível, quanto o ensino público. Né? E assim, ver o caso desse jovem, a gente poderia, uma coisa que a gente faz muito, a gente tinha um projeto do Jovem Aprendiz lá, que é fomentar o empreendedorismo no jovem. Sim. Né? Isso é fundamental, mesmo que o jovem não seja um empreendedor, ele trazendo essa mentalidade empreendedora, ele ganha independência dentro do mercado de trabalho. Com certeza. Ele não precisa depender tanto do poder público, ele não precisa depender tanto de uma empresa, às vezes ele é maltratado na empresa, não pode sair porque, né, tem aquela dependência e tal. Quando você fomenta o empreendedorismo no jovem, ele é mais independente, ele é dono da vida dele, né? E às vezes isso não é legal para o poder público. Às vezes o poder público quer dependência, quer que as pessoas dependam dele, né? Que as pessoas ficam dependentes, que aí você pode manipular as pessoas, você pode usar as pessoas para fins políticos. Isso não é legal para a cidade. Nós precisamos gerar independência, autonomia para as pessoas, começando lá do jovenzinho, começando lá da criança. Com certeza. Bom, o pessoal vai participando, eu faço questão aqui de agradecer a cada um, porque senão o pessoal fica bravo, né, Edu? Com certeza, é importante. Então, o Clube GEV Veterano, deixando aqui os parabéns, excelente entrevista. O GEV, precisamos de um transporte melhor na cidade e com a liberação de vans conseguiríamos levar um transporte de qualidade para a população. Isso é importante. Luiz Americano, conseguiram acabar com os nossos artesãos da praça, lamentável. A praça é boa, hein? A praça, inclusive, poderia também ser utilizada, como você estava dizendo, para ali comércio, enfim, poderia dar como que eu posso colocar aqui? Uma solução também para o comércio irregular, não é verdade? Seria mais uma opção. Com certeza, com certeza. O Mães Devotas, as crianças e jovens da cidade não têm lazer e lugares próprios para esporte, dança ou algo artístico. Isso é verdade, tanto que o GEV Veterano que está aqui conosco está trazendo aí um projeto há cerca de 2 semanas com o professor Chocolate, que é a questão aí de aulas de dança, rítmica, enfim, com o professor Chocolate. Isso é muito legal, mas mostra, por outro lado, que não tem muita opção pública, né? Exatamente. Então, enfim, o Amarelo Bento, precisamos recuperar a autoestima dos nossos professores, sendo não totalmente informatizados, envolvidos com novas tecnologias que estão aí para ser usadas. Isso é verdade. Mães Devotas, aprender um ofício seria muito bom para os jovens e as mães. Algo que o professor já colocou aqui, utilizar a própria estrutura da prefeitura para oferecer mão de obra, não, especialização, cursos profissionalizantes, não só para as crianças, mas também para seus pais. E a Clarice Fernandes dizendo o seguinte: bacana a entrevista, parabéns a vocês, conhecer as propostas dos pré-candidatos e ter a consciência do voto. Esse é o objetivo do Política Se Discute. Bom, o pessoal está falando bastante aqui. Clarice, que é professora lá na Gigante Escola. Olha excelente só que legal. Professora. O Bacana. pessoal gosta muito dela. Também está participando aqui. O pessoal está falando bastante da questão relacionada ao transporte alternativo. Já perguntaram sobre a questão do trânsito na cidade. E hoje mesmo, Edu, eu estava vendo um estudo que é voltado aí para jornalistas poderem justamente cobrir melhor as eleições desse ano. E aí tem lá um raio-x dos municípios, é uma informação oficial, e aí me chamou a atenção a questão
do tempo que as pessoas levam dentro de Itaquá, no transporte não, para se locomover. É algo muito maior, por exemplo, um tempo muito maior, tempo médio, na verdade, muito maior que Mogi das Cruzes, por exemplo, que está no mesmo tamanho ali, mesma população, enfim. E aí a gente começa a discutir, então, a questão da mobilidade, de um modo geral. Nós temos o trânsito e temos também o transporte. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A questão do trânsito na cidade, a gente percebe algumas coisas que a gente percebe lombadas em lugares que não faz sentido. A gente percebe faixa de pedestre em lugares em que pode até fomentar um atropelamento. Né? Você tem uma faixa num lugar que você não tem visão. Quase numa esquina, assim. Então, o que acontece? É preciso que você contrate pessoas competentes para fazer um estudo de mobilidade dentro da cidade. Não adianta você pagar um salário muito alto para um secretário e você ver algumas coisas absurdas acontecendo, por exemplo, em questão de mobilidade. Itaquaquecetuba cresceu bastante, cresceu muito, não é uma cidade planejada, então o que acontece? A demanda do trânsito é muito maior do que as ruas do centro ali, por exemplo. Certo. Né? Então é preciso um estudo sério, não é? Com pessoas competentes para encontrar soluções para que essa questão de mobilidade, por exemplo, dentro do centro, o centro de Itaquaquecetuba, ele trava todinho. Com certeza. Né? Ele trava todinho, aquilo ali é um caos em horário de pico. Né? Então é preciso criar alternativas, né, para você poder se locomover de uma forma mais eficiente na cidade. Certo. Uma coisa que acontece às vezes as pessoas pedem lombada para mim. Certo. Né? Eu não posso fazer nada com relação à lombada. O que acontece? A partir do ano que vem a gente pode ir lá pressionar o prefeito de alguma forma, só que assim, o que acontece? Existe todo um rito para você conseguir uma lombada. Às vezes o pessoal instala aquelas lombadas de concreto, destrói carro e tudo mais. E assim, mas por que os moradores fazem isso, Olailson? Porque a prefeitura, ela é uma burocracia gigantesca, você tem que esperar meses. Isso mostra, por exemplo, essa questão de mobilidade, como ela está largada em Itaquaquecetuba. Né? O certo seria você abrir um protocolo, né? Você está pagando imposto, você paga um IPTU altíssimo em Itaquaquecetuba, você tem direito. E aí viabiliza um estudo, vamos colocar uma lombada aqui na sua rua, vamos colocar uma faixa de pedestre aqui, uma faixa de pedestre ali. Né? É preciso que esse protocolo funcione, né? De você exigir uma lombada. Uma moça entrou em contato comigo ontem falando de um retorno extremamente perigoso que acontece próximo da casa dela, que gera acidente quase toda semana ali. Né? Porque é uma via de alta velocidade. E assim, não há manutenção das vias, né? É uma coisa muito pobre, é uma coisa muito fraca em Itaquaquecetuba. Então é preciso eficiência aí do poder público. Certo. Né? Com relação à mobilidade. Temos também o Dr. Eduardo Boigues, pré-candidato a prefeito, até inclusive o Democratas faz parte desse contexto. A gente apoia o Dr. Eduardo Boigues, né? É uma pessoa extremamente capacitada, né? Uma pessoa que apresentou resultados fantásticos aí no Garra. Então nós acreditamos totalmente no trabalho que ele vem fazendo e nesse projeto que ele está liderando de transformação de Itaquaquecetuba aí a partir do ano que vem. Certo. Pré-candidato a prefeito pelo Progressistas. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua participação. Ele que deixou aqui um boa tarde a mim, ao Edu e a todos os internautas. Nós que agradecemos, deixamos também um boa tarde, uma excelente semana para o senhor. Estou aguardando o senhor aqui na nossa live, viu? Bom, o Marcos Lucena dizendo o seguinte, só para se ter uma noção, eu, quando era maquinista, deixava 2 horas para ir, 2 horas para voltar de São Paulo, para a residência dele, que fica ali no Rancho Grande, em Itaquá. Ou seja, 4 horas diárias dentro do transporte. Temos que apoiar e conseguir empreendedores para criar vagas de empregos e fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Então, antes da gente falar do transporte alternativo, que é uma das suas bandeiras, só para a gente concluir, é como o Marcos falou, tem muita gente que tem que sair da cidade para trabalhar, porque não tem oportunidades suficientes ali dentro da cidade. E aí nós temos uma outra característica de Itaquá, que é uma cidade atravessada por moradores de outras cidades. Nós estamos falando de Suzano, de Poá, Arujá, até mesmo ali a Zona Leste, Itaim, São Miguel. Isso também é um pouco complexo, né, Edu? Porque, de repente, se você tem vias que você consegue fazer com que o trânsito seja mais rápido para essas outras cidades, dessa forma você
deixa as vias municipais, digamos assim, mais tranquilas. Sim. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é claro que é preciso que haja um estudo para ver a viabilidade disso. É preciso fazer um trabalho direito. Certo. E o que acontece? Uma coisa que Itaquaquecetuba falhou muito nesses 2 últimos mandatos agora é interlocução com o governo do estado de São Paulo, com a Alesp. Itaquaquecetuba ficou totalmente travado nisso, né? Nós somos um município extremamente importante, estratégico dentro do Alto Tietê, com uma relevância enorme, merecia ser muito maior, mas não é por causa da ineficiência do poder público municipal. Certo. O que acontece? Muitas coisas são responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Verdade. Né? E pode haver uma pressão ali dos deputados estaduais, né, na Assembleia Legislativa do Estado, para pressionar o governador. Mas quem é que pode pressionar o deputado estadual? Os vereadores, o prefeito, né? Pode haver uma comunicação direta do nosso prefeito com o governador do estado, e isso não teve em Itaquaquecetuba, né? A gente vê que as obras que são responsabilidades do governo do estado também não encaminharam muito, não se desenvolveram muito, porque faltou um prefeito ali, né, batendo na tecla, mostrando as demandas da cidade para o governo do estado, né? Nós somos pagadores de impostos, ICMS é muito caro, né? A gente sustenta o governo do estado de São Paulo, né? E nós não tivemos, o governo do estado de São Paulo não olhou para Itaquaquecetuba como deveria. Sim. Por exemplo, na questão de mobilidade, por exemplo, nas questões de vias que ligam municípios como Suzano, né, a cidade de São Paulo, que passa por Itaquaquecetuba de alguma forma. Então faltou isso, falta muito interlocução do poder público municipal com o governo do estado. E aí nós temos cenas como quem chega de São Paulo pela Ayrton Senna, perde ali muito tempo, né, para entrar na cidade. Nós temos a estrada de Santa Isabel, que liga a Arujá. Todo mundo fala que vai duplicar, e nunca até hoje acontece. nada. Nunca, só usam, eles fazem abaixo-assinado lá com finalidade política e acabam não dando em nada. Pois é. Então temos cenas como essa e é complicado, né, Edu? É complicado mesmo. Mas... Traz atraso para a cidade, de um modo geral. Exatamente. Mas é com pressão do poder público municipal em cima do pessoal do governo do estado que a gente vai conseguir melhorar essa questão da mobilidade também, né, nessas vias aí que interligam municípios. Com certeza. Quero só agradecer mais uma vez a quem nos assiste. É o caso do Júnior Antunes. Está dizendo o seguinte, vamos lá. Como o senhor sabe, que o serviço da GCM da cidade não está fazendo o seu trabalho e sim oprimindo o trabalhador, sendo que as pessoas da região estão sem segurança, principalmente os postos de saúde. Temos que fazer alguma coisa rápido, nós estamos à mercê desse transporte precário. O Júnior então colocou aqui uma série de comentários ou de uma série de temas, né, que na visão dele estão ruins, estão críticas na cidade. Fábio Salvador, Fabinho, boa tarde, meu amigo Eduardo. Gente e Laílson, ótima entrevista, tá aqui com a gente. Amigo, gente boa. Muito obrigado, viu, Fabinho? E o Igor Pezinho, só não consigo entender a dificuldade de liberar um transporte alternativo em Itaquá, igual em Suzano. É tão bom, tomara que o próximo prefeito venha desburocratizar o transporte. Bom, como eu tô vendo que tem muita gente falando do transporte, vamos lá. Vamos falar do transporte. A mobilidade, com certeza, seria melhor se o transporte público funcionasse melhor, não é verdade? Mais pessoas utilizando o transporte público, menos carros travando as vias. Mas isso não é a realidade de Itaquá e está longe de ser, né? Eu gostaria que você falasse disso, qual seria o papel do transporte alternativo, de que maneira dá para melhorar o transporte de massas em Itaquá? Eu sou um defensor assíduo das vans em Itaquaquecetuba. Certo. Há muitos anos, há mais de 10 anos eu venho com essa pauta condenando o monopólio. O monopólio, ele é péssimo. Nós temos um monopólio de transporte na cidade que vem vigorando aí há décadas em Itaquaquecetuba. E qual que é o grande problema de um monopólio? O monopólio, ele não tem concorrência, não tem que se preocupar com nada. Então o que acontece? Você está incentivando a empresa a ser cada vez pior, né? Ela não deve satisfação para ninguém, ela já é um monopólio, não tem concorrência, não tem nada. Então ela pode oferecer um serviço ruim e cobrar passagens cada vez mais caras. Isso é péssimo para a cidade. O prefeito, ele falou em 2016, na época de campanha e tudo mais, falou o seguinte,
que ia ter pelo menos 2 empresas em Itaquaquecetuba no transporte público. Certo. O que acontece? Ele fez esse contrato emergencial em 2019, não cumpriu a palavra dele, renovou um contrato de monopólio na cidade. Veja bem, um dos principais motivos de Itaquá ser atrasado é o transporte. Certo. Eu te dou o exemplo da Terra Prometida. Terra Prometida é um bairro bacana, com gente boa, gente trabalhadora, mas você vê que é um bairro que não se desenvolve como deveria e um dos principais motivos é o transporte. Você não tem ruas pavimentadas, você vê que é um lugar que poderia estar muito mais desenvolvido. Se você não tem transporte, se o ônibus passa a cada 1 hora, 1h10, 1h20, o que acontece? Você está impossibilitando esses lugares de se desenvolver. Certo. Você está atrasando a cidade. E é isso que esse monopólio vem fazendo. As vans, elas são fantásticas. Elas são rápidas, elas são flexíveis, elas são mais seguras, elas são muito melhores do que os ônibus. Elas poderiam estar em Itaquaquecetuba, olha só, com as vans circulando por toda a cidade, você tem uma geração de renda, você tem uma produção maior, você consegue até mesmo arrecadar mais para o município, certo. Porque você está fomentando o trabalho, você está fomentando renda, você está aumentando a circulação. Consequentemente, mais pessoas vão sair da Terra Prometida, vão sair do Viviane, vão sair do Recanto Mônica, vão para o centro, vão comprar no centro, vão consumir no centro, vão conseguir trabalhar na cidade. É por isso que eu defendo de forma assídua a liberação das vans, a legalização das vans. Eu fui conhecer o pessoal das vans, né? Fui conhecer, são pais de família, são trabalhadores, né? Vários pais de família com criança pequena dentro de casa, querendo levar o alimento, ferramenta de trabalho, que muitas vezes é apreendida. Acaba havendo uma perseguição contra esses pais de família que querem simplesmente trabalhar. Por que há a necessidade das vans? Porque é uma demanda da cidade. As pessoas querem, as pessoas pedem. Estava vendo um vídeo que me mandaram, um ônibus na estação de Itaquá ali, lotado, abarrotado de gente. Eu recebi uma reclamação esses dias de uma moradora da cidade, do Carolina. E o que acontece? Ela fica 1 hora no ponto, esperando o ônibus, depois que ela chega do trabalho cansada, ela só quer chegar na casa dela em paz, tranquila. Tem que esperar 1 hora no ponto. Muitas vezes, em vez dela gastar os R$4,40, ela tem que gastar R$20 de Uber. Por quê? Porque o transporte atual, esse transporte monopolista que está em Itaquaquecetuba, ele impede o progresso da cidade, ele impede o desenvolvimento da cidade. Então nós precisamos liberar as vans, é fundamental que as vans elas sejam legalizadas. O pessoal quer trabalhar na legalidade. Exato. Eles querem trabalhar tudo certinho, cumprindo as leis, são gente de bem, gente trabalhadora. Eles querem seguir as regras, eles querem fazer tudo certinho, tem demanda e o transporte atual ele não cumpre essa demanda, ele prejudica a cidade. Então é fundamental, eu sou um defensor perpétuo da liberação das vans em Itaquaquecetuba. Certo. Bom, falávamos no Chan e ele acabou de entrar aqui na live. Abraço, Chan! Deixando aqui o seu boa tarde, dizendo que o Edu representa a renovação que a cidade precisa. Muito obrigado, viu, Chan, pela sua parceria de sempre. Obrigado, e também Chan, por estar aqui conosco. Um grande presidente para nós no Democratas. No Democratas. Chan, depois dá uma olhadinha aí lá no começo da live que a gente falou bastante dessa linha nova que você traz para o Democratas, viu? Com certeza. A Edna da Água dizendo que a linha pedreira industrial é um verdadeiro descaso. E o Marcos Lucena dizendo, vai fomentar mais a cidade, oficinas, borracharias e empregos diretos e indiretos. Exato. É só vantagem para a cidade, só vantagem para a cidade. Com certeza. Assim como a Sula Souza dizendo, hashtag legaliza o alternativo, só queremos trabalhar, chega de opressão, não ao monopólio. Elivelton Pedroso também conosco, deixando aqui ótima entrevista, precisamos renovar os vereadores e prefeito. Obrigado, Elivelton. Maravilha. Sula também, obrigado pela participação. Todos participando aqui, deixando seus comentários. Sobre essa característica de que os transportadores alternativos querem sim a legalização. Eu sou testemunha ali, eu não vou saber o ano exato, mas houve um problema muito sério com um transportador alternativo que acabou sendo morto numa operação, na verdade, assassinado numa operação policial. Até hoje não se sabe ao certo se foi o policial
da polícia científica, se foi o GCM, Sim. enfim, não estou aqui para condenar ninguém, eles estavam também fazendo o trabalho deles e cabe à justiça entender o que é melhor. Mas, infelizmente, foi numa operação de fiscalização. E muitas vezes eu acredito até que o transportador alternativo deve pensar assim, poxa, mas eu que estou trabalhando aqui, fico com essa opressão, como disse a Sula, o tempo todo em cima de mim. E o ônibus, que é o dito regulamentado, enfim, muitas vezes circula com pneu careca, pois é. quebrando. Ontem, na frente do Santa Marcelina, tinha um ônibus quebrado. Pois é, então. Olha só. Então, eu acredito que esse tipo de pergunta que o transportador alternativo faz. Isso e mesmo. eles dizem, todas as oportunidades que eu tive de conversar com os transportadores de Itaquá, eles sempre batem na tecla. A gente quer legalização, temos condições de investir nos nossos veículos, com segurança, enfim, basta nos dar a oportunidade. É mais ou menos isso o que você pretende, inclusive, como pré-candidato a vereador, né? Com certeza, é uma das pautas que eu mais defendo, porque é uma demanda antiga da cidade e o pessoal que está trabalhando com as vans é tudo gente de bem, é tudo pai de família querendo trabalhar e estão cumprindo uma demanda que é pedida nas ruas. Né? Verdade. Então muitas vezes, por que acontecem essas perseguições? Às vezes o cara ele está querendo salvar a ferramenta de trabalho para ele poder colocar comida dentro de casa, para ele poder alimentar o próprio filho dele. E às vezes ele está tentando salvar ali uma ferramenta de trabalho, porque a multa é caríssima. Sim. Né? A multa é para desestimular mesmo. Só que assim, eles desestimulam, há essa perseguição contra o motorista de alternativo em Itaquaquecetuba, mas cadê a solução? Você vê, o poder público persegue eles, mas não fornece solução nenhuma. É só perseguição em cima do pai de família trabalhador. Né? O que acontece? Por que eles querem a legalização? Porque aí, o que acontece, Lailson? Você tem uma segurança. Você tem uma segurança em todos os sentidos. Por exemplo, o morador que está ali 4 horas, 5 horas da manhã no ponto, ele vai ter a certeza que amanhã, ao ir trabalhar, a van vai passar lá bonitinho. Naquele horário. Naquele horário, tudo certinho. Hoje ele não tem essa certeza porque a van pode ter sido apreendida, pode ter acontecido alguma coisa com esse trabalhador que está querendo levar o transporte para a cidade. É fundamental que essa discussão, que esse debate seja levado para dentro da Câmara dos Vereadores, que chegue ao prefeito, né, ao próximo prefeito. Olha só, Lailson, uma coisa muito importante. Eu dei uma entrevista na segunda-feira passada para o chefe Júnior e ele me perguntou o que eu gostaria de ver a partir de 2021 de imediato para mudar na cidade. Transporte alternativo liberado. Por que, Lailson? Com o transporte alternativo liberado, você melhora automaticamente uma série de áreas. Você melhora a educação, porque você tem uma circulação. A galera consegue sair do Recanto Mônica, consegue sair do Viviane, consegue sair de vários outros bairros, do Califórnia, que é divisa com Arujá, e ir para o centro fazer um curso. Sim. Né? Consegue chegar nas escolas, consegue chegar no Homero, consegue chegar no Edna, consegue chegar em várias localidades da cidade de uma forma mais fácil. Sim. Então você tem uma maior circulação que beneficia a educação. Saúde. Você passou mal. Você já pensou se a pessoa passa mal lá no Califórnia? Ela precisa chegar na UPA do Centro de Itaquá. Esquece. Ou ela pega um Uber que vai ficar caro, vai ficar uns 20, 30 reais, né? Ou a pessoa pode pegar uma van. Ela pode pegar uma van que... Você vem em Suzano. Suzano van passa a cada 5 minutos. É bem mais rápido. É muito mais rápido. Então, beneficia educação, beneficia saúde, beneficia segurança. Por que beneficia a segurança, Lailson? Uma coisa que acontece, e a gente vê isso direto, toda semana aparece uma imagem parecida. Ali no Viana tem um ponto que é descoberto, é perigoso, porque tem uma circulação muito baixa ali, de pessoas, de carros e tudo mais. Aí o que acontece? Assaltos no ponto de ônibus. Por quê? O ônibus passa a cada 1 hora. Você está ali, você está ali com a guarda baixa, você está desprotegido ali. Então isso daí é um convite para marginais assaltarem as pessoas. Com certeza. Com o transporte alternativo legalizado, vai passar uma van a cada 5, 10 minutos. O nível de assalto nos pontos de ônibus vai cair. Então você vê, melhora na educação, melhora na saúde, melhora na segurança, melhora no lazer. Você tem uma pista de skate lá no Virgínia. O morador que mora lá no Jardim Itaquá, ele quer chegar
até a pista de skate lá para brincar com os amigos. É possível? Vai ser muito mais fácil a circulação na cidade. Ah, quero resolver um problema na prefeitura. E a pessoa está lá no Caiubi. Sim. Ela consegue pegar uma van e ir até a prefeitura rapidinho, tranquilo e barato. Bem mais barato do que pagar 20, 25 reais de Uber. Porque o transporte atual da cidade não dá conta. Com certeza. Ou seja, só vantagens, né? É só vantagem para a cidade. Né? Perfeito. Quero agradecer aqui, são vários comentários agora, hein? O Antônio Aribe está conosco. O Marcos Lucena diz o seguinte: eles usam os ônibus novos em outras cidades que são mais desenvolvidas, que eles também ganharam as licitações e deixam os ônibus sucata para Itaquá. Triste realidade. Exatamente. Mães devotas, famílias de baixa renda poderiam ter transporte gratuito para as escolas. Tem bairros em Itaquá que as crianças andam muito para chegar à escola e muitas vezes correndo riscos por lugares abandonados sem segurança nenhuma. É o que você acabou de dizer. Exatamente. Fábio Salvador. Edu, qual a sua opinião sobre o verdadeiro ofício de um vereador, que por parte de alguns tem uma função consuetudinária? Eita, essa palavra é nova para mim, confesso que eu não conheço. De troca de lâmpadas e de tapa-buracos. A gente já pode responder isso. Legal, excelente pergunta. Eric dos Santos, a legalização iria abrir mais vagas de emprego para Itaquá, com muito certeza. Mais, tem vantagem, só tem vantagem. Com certeza. Paulo Cardoso, o passageiro não aguenta mais. Luiz Americano, está aparecendo muita aglomeração nos bares, mais específico no Monte Belo. Estamos passando por um momento de pandemia. O que fazer? Aí é consciência, né, Luiz? Eu acredito que é consciência da população. Infelizmente tem muita gente que está achando que com a flexibilização acabou o vírus. Pelo contrário, né, Edu? É verdade. É conscientização. Sim. Eu não acredito em repressão, a sair espancando o morador. Eu não acredito nisso. Eu acredito em educação, em educar essas pessoas, conscientizar essas pessoas para dar um tempo aí na farra, né? Sim. E se conscientizar. Ontem atingimos a triste marca de 100 mil mortos no Brasil, então bem complicado. Lamentável. Paulo Cardoso dizendo que tem que acabar com o monopólio. Marcos Lucena, melhorar a saúde, senão a pessoa vai chegar e morrer na UPA sem atendimentos. Verdade, tem que ter também um melhor serviço de saúde. E o Nelson Prado Nóbrega, mais conhecido como Jacaré da Rodoviária, lá de Arujá, pré-candidato a vereador, muito obrigado pela sua presença. O Igor Pezinho, vergonha, é uma empresa que está há mais de 10 anos na cidade e não investiu nada na cidade. Nenhum terminal de ônibus de respeito, pontos cobertos de mato e abandonado. Só aqui uma colocação, a empresa atual venceu a concorrência recentemente, ela está no máximo 3 anos aí na cidade, mas pelos comentários da população, o pessoal não está muito contente aí com o transporte regular. É 99% de insatisfação, isso aí você pode ter certeza. E o Fernando Conceição, que os próximos vereadores e prefeito legalizem o alternativo. Chega de monopólio. Bacana. Bom, só para a gente concluir essa questão do transporte. Muita gente coloca a seguinte questão, Edu. Olha, a população, a quantidade de usuários do transporte em Itaquaquecetuba não seria o suficiente para ter 2 sistemas, o transporte de ônibus comuns e também as vans. Só que é estranho, porque Suzano, que tem uma população menor, não é verdade? Itaquá se fala em 350 mil, mas todo mundo sabe que passou dos 500. É o censo de 2010, né? Já passou muito, é um número muito maior. Exatamente. E mesmo assim, se for considerar pelo censo, Suzano tem uma população menor e já tem os 2 sistemas que funcionam muito bem. Exatamente. Não é verdade? Para a gente concluir essa questão, você acha que é uma desculpa esfarrapada, essa questão? Você sabe as desculpas esfarrapadas que eu já escutei para defender o monopólio? Uma vez eu escutei isso de um cara, não sei o nível de envolvimento dele com a empresa. Certo. Mas ele disse o seguinte: eles merecem ter o monopólio em Itaquaquecetuba porque eles foram pioneiros em Itaquaquecetuba, quando nenhuma empresa queria oferecer transporte em Itaquaquecetuba, eles vieram e ofereceram. Isso é desculpa esfarrapada, por quê? Essa empresa cresceu por causa de Itaquaquecetuba. Ninguém andou de graça de ônibus. A população paga para andar de ônibus e paga caro. Então isso é uma desculpa esfarrapada para defender monopólio, tá? O que acontece? Essa empresa cresceu, esse grupo que estava aí na cidade, está por trás desse outro grupo que está hoje, se beneficiou
dessa demanda de Itaquaquecetuba. Isso não justifica monopólio nenhum. Outro exemplo de que é uma desculpa esfarrapada isso, da questão do número de habitantes, é o fato de Suzano. Sim. Suzano cresce de uma forma muito mais rápida do que Itaquaquecetuba por causa do alternativo, por causa das vans. Então é urgente trazer esse debate para dentro da Câmara dos Vereadores. É preciso coragem para defender esse sistema viciado que vem prejudicando Itaquaquecetuba há décadas. É isso que a gente precisa fazer. Tem que legalizar as vans em Itaquaquecetuba. Maravilha, Edu. Diran Santiago Santos também está conosco, dizendo que a Planalto é a JSL. Enfim, muita gente participando. Bom, já ultrapassamos aqui a 1 hora de live, que é mais ou menos o tempo que a gente tem, mas eu tenho uma última pergunta a te fazer. A Edna também dizendo aqui, paga-se caro para andar de ônibus em Itaquá. Isso é verdade. Assim como todo o Alto Tietê, não é verdade? Mas a minha última pergunta, Edu, antes da gente concluir, é falar um pouco de economia. Você tem aí é empresário, enfim, empreendedor, e tenho certeza que tem ideias também para a economia. Afinal, o orçamento municipal é bem complicado. Sim. E o próprio orçamento da população, na verdade, per capita, o famoso per capita também é complicado em relação ao Alto Tietê. O que você enxerga de vocações para que a cidade evolua nesse sentido? Eu acredito muito em redução de impostos. O Estado brasileiro ele é pesadíssimo em cima das costas do trabalhador. É sempre o trabalhador que vai pagar impostos. Vou te dar um exemplo. Aumentou o ICMS. Certo. Bacana, o que vai acontecer? Você vai ter aí um produto mais caro, porque a empresa vai repassar, as empresas vão repassar. Aumentou o ISS, sim, vai aumentar o preço do produto final lá que você compra. De uma bala que você vai comprar ali no mercadinho da esquina, o preço vai aumentar. Eu acredito muito em redução de impostos. Vou te dar um exemplo. Como é que dá para fazer essa redução de impostos com relação ao IPTU de Itaquá, que é caro? Só que uma parte grande da população de Itaquaquecetuba não paga IPTU também. Então é preciso que haja uma regularização fundiária na cidade, né, para que você consiga compensar essa redução. Se você pesar menos nas costas do empreendedor, nas costas do povo, você consegue gerar uma produtividade maior e você consegue gerar mais arrecadação. Existe um estudo famoso chamado Curva de Laffer que fala o seguinte: se você cobrar 0 impostos, você não arrecada nada. Certo. Se você cobrar 100% de impostos, você arrecada nada também, porque ninguém vai trabalhar para sustentar prefeito. Com certeza. Né? Eu quero trabalhar para me sustentar e uma parte que deveria ser a menorzinha possível, eu vou pagar para o poder público. Contribuir com a cidade. Exatamente. Só que a gente contribui com a cidade quando o imposto ele não pesa tanto nas nossas costas. E quando o serviço chega também. Exatamente, quando o serviço chega. Então o que acontece? Novamente eu volto na questão do transporte. Se você tem uma circulação maior na cidade, você tem mais emprego, você tem renda, você tem uma circulação, uma produtividade maior. Consequentemente, o que acontece com os cofres da prefeitura? Eles aumentam. Então você consegue reduzir a dívida pública de Itaquaquecetuba e você consegue aumentar a arrecadação que você usaria para saúde, segurança, educação. Então isso é fundamental, trabalhar numa produtividade maior dentro de Itaquaquecetuba, pesando menos no cidadão, né? E consequentemente conseguindo arrecadar para os cofres da prefeitura, fazer o que é responsabilidade dela. Aliado a isso também, o que é importante fazer? Auditoria e revisão nos contratos públicos. Nós fomos fazer uma entrevista com um candidato uma vez e ele trouxe um contrato da prefeitura bastante peculiar. Eles alugam uma impressora e eles pagam, se eu não me engano, R$23 mil de aluguel por ano em uma impressora. Uma única impressora? Uma única impressora. E a gente ficou perguntando, mas que raio de impressora é essa? Deve ser uma impressora do tamanho desse local aqui, não é possível. A gente ficou perguntando, que tipo de impressora é essa que custa R$23 mil de aluguel? E assim, ele achou ali meio que tem contrato demais, ali. Todo santo dia tem contrato ali. Sim. De alguma forma ele estava lá pesquisando os contratos, achou esse contrato peculiar. Então é necessário que haja uma revisão, é necessário que haja responsabilidade com o dinheiro público. Tem muita coisa, por exemplo, tem aluguel que os caras pagam ali, que 1 ano de aluguel você compraria o terreno. Pois é. Então por que eles alugam? Né? Eu vou afirmar nada aqui, eu faço essa pergunta para você. Por que eles alugam tanto lugar, sendo que existem terrenos que pertencem à prefeitura? Sim, né? também então, existe. você vê que tudo isso é uma coisa econômica. Se for feito da forma correta,
você consegue economizar o dinheiro público, consegue economizar o dinheiro de pagador de impostos e você aumenta aí a qualidade de vida da população de Itaquaquecetuba. Maravilha. Bom, quero agradecer também ao César Antônio, #LegalizaJá, e a Aline Soares também, legalização do transporte alternativo em Itaquá. A cidade precisa disso, porque a população está sofrendo muito com longas esperas de ônibus. Muita gente está participando aqui com perguntas relacionadas ao transporte. Aí eu queria combinar com você o seguinte, Edu, se no final você puder dar uma olhadinha nos comentários. Com Na certeza. verdade, o pessoal aqui, até o Diran perguntou como é que você vê a posição de outros pré-candidatos, principalmente a prefeitura, acerca do transporte, mas infelizmente o nosso tempo aqui extrapolou. Passa muito rápido, passa voando. E para ter certeza que o Edu depois Vou responder vai os poder comentários. também. Acho que só mais essa, pelo menos, né? São alguns pré-candidatos. Sim. Tem pré-candidato dizendo que o transporte pode ser gratuito. Tem pré-candidato defendendo a quebra do monopólio. Na sua visão, como é que os pré-candidatos ao prefeito e prefeito estão se colocando diante desse tema? Pessoal, uma coisa importante aqui é que, por exemplo, quem defende transporte gratuito, eu sou contra o transporte gratuito porque não existe nada gratuito, tá? Não existe almoço grátis. Você goste ou não, você vai pagar de uma forma ou de outra. Sim. Falar em transporte gratuito é uma medida populista. É uma medida populista que vai encarecer a arrecadação de impostos. Adianta alguma coisa para você pegar o ônibus gratuito e pagar um IPTU 2 vezes mais caro depois para compensar isso? Né? É complicado. Né? Então o que acontece? Eu vejo que na maior parte dos pré-candidatos, a maior parte dos pré-candidatos a prefeito e vereadores, eles vêm com essa pegada de que é necessário as vans na cidade. Né? Isso é muito importante, porque esses pré-candidatos, eles estão fora desse sistema viciado, que não dá para confiar em ninguém que já ficou lá esse tempo todo e não resolveu nada com relação a isso. É preciso ficar claro. É preciso ficar claro também quem foi que renovou esse contrato agora e quem foi que renovou há um pouquinho mais de 10 anos atrás. É preciso que você entenda isso. Quem foi que renovou esses contratos? Dá para confiar nesse pessoal? Não dá. Eu vejo que os pré-candidatos hoje, vários deles, têm essa posição de que é preciso liberar as vans, de que é preciso liberar o transporte alternativo. Tinha-se uma expectativa muito grande com relação a essa licitação que passou, Sim. que foi uma decepção gigantesca. Fizeram uma audiência pública segunda-feira, 10 horas da manhã, para ninguém aparecer, com um estudo bancado pela própria empresa monopolista. Isso faz sentido? Isso não faz sentido. Então eu acho legal a posição dos pré-candidatos que defendem a liberação das vans, que defendem a regulamentação, a legalização das vans, porque eles entendem que isso é uma demanda da população. É importante ficar claro isso. Maravilha, quero agradecer também ao Emerson Rodrigues, mais conhecido como chefe júnior do Acorda Itaquá, também está conosco. Caramba. Você esteve lá, né, recentemente? Estive lá na segunda-feira passada. Maravilha, ele deixou aqui o boa tarde aos amigos da Gazeta e também ao Edu. Muito obrigado pela sua presença, chefe. Júnior. E também a Edna dizendo que Edna da Água, uma pré-candidata pelo DEM. Estamos em busca de mudanças justas. Obrigado pela sua participação, Edna. Fico conhecendo desde já também a sua pré-candidatura. Bom, agora sim a minha pergunta final, que é feita para todos os pré-candidatos que passam por aqui. Só no grupo do Dr. Eduardo são vários pré-candidatos. Tem você, a Edna e tantos outros amigos. E o Dr. Jairo Saturnino acabou de entrar também, presidente da subseção da OAB de Itaquá. Eu fiz aquelas duas perguntas, viu, doutor? Quais são as funções do vereador e de que maneira entender melhor o orçamento. Então, se o senhor der uma olhadinha aí para trás, o nosso amigo Eduardo já respondeu. Mas, com relação aos pré-candidatos, são muitas as opções para o eleitor de Itaquá, e ainda bem que são muitas. Quais são as suas características que fazem com que o internauta, o eleitor, possa depositar seu voto de confiança, claro, depois que o seu nome estiver homologado e estiver no dia da eleição? Sim. Eu sou bastante prático com as soluções que tem que acontecer na cidade. Ficar batendo no prefeito, todo mundo faz. A gente tem que bater no prefeito, mas oferecer solução. Uma das maiores soluções que eu defendo, e eu convido você a conhecer esse nosso trabalho, a apoiar a minha pré-candidatura,
que é a legalização do transporte alternativo, que vai gerar uma benfeitoria para a cidade em várias áreas, como eu falei aqui. Segurança, saúde, educação, lazer e uma série de outras áreas. É uma transformação geral na cidade. Então, eu sou um grande defensor da legalização do transporte alternativo, das vans na cidade. Sou um defensor de redução de impostos. Ninguém aguenta mais pagar impostos. O prefeito gasta mal e, para compensar, ele coloca mais impostos nas costas da população. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Nós precisamos trabalhar sempre com a possibilidade de redução de impostos. Eu também acredito muito na educação, acredito numa educação prática, numa educação profissionalizante, que vai fazer com que o pai de família esteja preparado para assumir uma função dentro de uma empresa. E aí a gente pode utilizar o aparato da prefeitura para qualificar esses pais de família na cidade. Sou um defensor também da vinda do SESI e do SENAI para Itaquaquecetuba, para acontecer uma revolução na educação básica e na educação profissionalizante também com esse projeto, usando o aparato aí da prefeitura. Maravilha. Edu, então boa sorte na sua trajetória, na sua pré-campanha, depois campanha, assim que o nome estiver homologado. Obrigado, quero agradecer também a sua disponibilidade de vir até Mogi. É um prazer, um grande prazer, viu? Foi muito bacana a nossa entrevista, as portas estão sempre abertas. E você que ainda não conhecia a Gazeta Regional, deixa um joinha aí na nossa página, curta a nossa página, que assim você estará nos ajudando a chegar cada vez mais longe aqui no Alto Tietê. No mais, desejar uma boa semana a todos e fique atento, se possível ative aí o sininho também, as notificações das lives, porque ao longo da semana nós temos diversas outras entrevistas aqui para você. Edu, obrigado e fica à vontade também para deixar o seu boa tarde a todo mundo. Eu que agradeço, recomendo que vocês sigam a página, entrem no site lá do Gazeta, para você ficar informado sobre Itaquaquecetuba, né? Maravilha. Eu sempre vejo aí as notícias de Itaquaquecetuba e do Alto Tietê inteiro no Gazeta, recomendo muito, agradeço muito poder estar aqui hoje, Lailson, obrigado. Aqui no jornal, conversando com vocês, e é através do diálogo, eu acredito muito no diálogo, Lailson, Sim. Isso é muito importante, esse diálogo para conectar as pessoas com as nossas propostas, com as nossas ideias, para que a gente possa construir uma cidade de Itaquaquecetuba melhor, um Alto Tietê melhor, e a gente consegue isso com o diálogo. Muito obrigado. Perfeito. Gente, uma boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau.